Saudações, leitores e seguidores, muito boa noite. Eu sou o Lucas Berlanza e nós estamos dando início à nossa segunda noite, ao nosso segundo encontro do mês de setembro do Núcleo de Formação Liberal. Como vocês sabem, é um projeto em parceria entre o Instituto Liberal, o Grupo de Estudos Dragão do Mar e o Instituto Libercracia de Petrolina. Essa iniciativa tem o propósito de sempre trazer uma discussão, uma análise, uma abordagem centrada no conteúdo teórico dos autores. A gente está sempre aqui trazendo uma abordagem que tenta fazer uma visão panorâmica das ideias principais dos autores referenciais que a gente estuda, sempre com 3 encontros por mês, cada mês dedicado a um autor, cada encontro baseado numa seleta de páginas de alguma obra importante do autor ou sobre ele. E esse mês de setembro é o nosso 5º mês do projeto. Nós já estudamos Hayek, já estudamos Joaquim Nabuco, já estudamos Edmund Burke, já estudamos Roberto Campos e agora estamos estudando ninguém menos que Ludwig von Mises, um economista que mexeu com o imaginário dos brasileiros, marcou presença em grandes manifestações, inclusive bate recordes nas pesquisas na internet, até superando o John Maynard Keynes, que é a grande referência popular na economia, fez a famosa revolução keynesiana na década de 30, e hoje o Mises aparece em destaque nas pesquisas brasileiras. Então, é um autor indispensável, fundamental. Nós tivemos o nosso primeiro encontro sobre Mises com a relatoria do Alex Catarino, representando o Instituto Mises Brasil e a LVM Editora, e que, com base na obra O Contexto Histórico da Escola Austríaca, ele versou sobre o Mises no seu contexto histórico, o significado da obra do Mises, e fez um passeio pela obra geral desse autor. Hoje a gente tem uma relatora convidada pelo Instituto Libercracia, que vai falar sobre as 6 lições. Está aqui a edição da LVM, que a gente usou como referência para indicar as páginas àqueles interessados em ler os textos antes do encontro. As 6 lições, reflexões sobre política econômica para hoje e amanhã. Esse é o livro que vai fundamentar o nosso encontro de hoje. Como vocês sabem, a gente oferece a possibilidade no nosso material de divulgação para os interessados se inscreverem. O link está lá, tanto no YouTube do Dragão do Mar, quanto no Facebook do IEL, onde essa transmissão acontece ao vivo. Os interessados em obter um certificado de participação podem se inscrever por esses links que receberão. A gente se atrasa um pouco, mas a gente sempre entrega os certificados de presença, de participação, como se este fosse um evento presencial, como acontece nos auditórios das universidades. A pandemia não nos deixou fazer muito desses eventos esse ano, então substituímos com esse projeto que é o nosso NFL. Sem mais delongas, eu passo a Letícia, que está aqui representando o Dragão do Mar, para fazer a sua saudação inicial ao nosso público. Obrigada pela palavra, Lucas. Ingrid, seja muito bem-vinda. E é sempre um prazer estar aqui representando o Dragão no NFL. E não só isso, mas também estar ouvindo e aprendendo e refletindo e falando com vocês. Então, para quem não me conhece, eu represento o Grupo de Estudos Dragão do Mar, eu sou presidente do Grupo de Estudos Dragão do Mar, e eu também sou coordenadora regional do Nordeste, do ECFL, Students for Liberty. Então, é sempre muito interessante a gente ver que tem tantos liberais e libertários afim, e conservadores também, a fim de aprender mais sobre isso. Então, a gente vai estar sempre disponível nessas gravações por aí. Então, compartilhem e qualquer dúvida, nos perguntem nas nossas redes sociais e compartilhem também. E nos marquem, que é sempre muito interessante que outras pessoas conheçam essa iniciativa que é tão interessante. Maravilha, Letícia. Aqueles que nos acompanham já sabem, aqueles que porventura estejam chegando pela primeira vez, vai o aviso. A estrutura do NFL é a seguinte: em cada encontro a gente tem um relator que faz uma explanação, um tempo ali de no máximo meia hora, 40 minutos falando. A gente hoje tem um tempo um pouco restrito, então talvez seja um pouco mais breve, mas sem dúvida a gente vai aproveitar bastante essas lições do Mises. Depois dessa explanação inicial, a gente tem uma abertura de espaço para uma discussão
com os representantes dos institutos que participam do projeto e, principalmente, a participação do público, que sempre está aí com a gente, mandando perguntas, observações. E hoje a gente tem uma convidada para fazer a nossa relatoria, pela primeira vez aqui no NFL, e pela primeira vez no NFL estou sozinho entre duas companhias femininas, né? Estou em minoria aqui. Nós temos, então, a nossa Ingrid Torres, a convidada dos nossos amigos do Libercracia, para falar sobre as 6 lições de Mises. Sem mais delongas, Ingrid, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Será um prazer para nós ouvi-la. A palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, de verdade. Boa noite aí, né, para todos vocês, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que as pessoas estiverem assistindo aqui a live. Primeiro, eu gostaria de agradecer, então, mesmo o Núcleo de Formação Liberal e o Instituto Libercracia, né, pelo convite de estar aqui hoje falando dos 6 lições, mais especificamente agradecendo a pessoa do Matheus Miranda, que ele sempre me coloca nessa vida aí de falas sobre o liberalismo. E, bom, para quem não me conhece, né, acho que vai continuar sem me conhecer, provavelmente porque eu não tenho tantas pretensões assim de virar uma palestrante, né, ou, enfim, dar aula por aí, ou ser professora, né, dos demais temas. Apesar de estar sendo muito chamada na época dessa quarentena aí para fazer algumas lives durante essa pandemia, algo que eu nunca imaginei realmente que fosse acontecer. Mas, para todo mundo que não me conhece, então, meu nome é Ingrid, eu sou advogada aqui da 4ª subseção do Mato Grosso do Sul. Eu me formei em 2012 lá em Curitiba e foi por lá mesmo que eu iniciei, né, meus estudos, assim, algumas leituras, pequenas leituras, assim, há uns 9 anos, mais ou menos, né, antes de me formar ali na matéria de Direito e Economia, que a gente vê um pouquinho, né, das coisas. Enfim, eu também me especializei em Direito Empresarial em Coimbra, Portugal, então sempre gostei, né, assim, minha família também tem empresa e tal, então eu sempre gostei dessa área e eu precisava entender sobre economia. E eu também fui para Portugal bem numa época que passava uma imensa crise financeira, logo ali depois da quebra de 2009, né, que não quebrou só Portugal, enfim, quebrou vários países. E eu lembro assim que um dos primeiros artigos que eu me deparei foi lá no Jus Brasil, no site do Jus Brasil, um site que a gente, né, estudante de direito, vive ali pesquisando as coisas. Foi um artigo que se intitulava Democracia é o oposto da liberdade e tolerância, né? Então, esse artigo foi o meu primeiro choque, né? Se bem que, assim, eu nasci de ventre anarcocapitalista, ou, na verdade, anarco-individualista, ó, o meu erro. A minha mãe é anarquista clássica, assim, né? Então, ela nunca votou, então eu também não votei, isso é uma educação que veio de casa. Então, assim, eu sempre tive de casa mesmo algumas noções, né, do como o Estado já prejudicava, né, e prejudica ali, enfim, a sociedade. E, e faltou, assim, a introdução aos estudos do liberalismo, para realmente entender como, então, que o mundo funcionaria sem Estado, né? Eu não gosto muito de títulos e rótulos, porém, atualmente, eu posso falar que eu me considero libertária e agorista, né? Para quem não sabe o que é algorismo, na verdade, nada mais é do que a relação, né, entre as pessoas, das trocas voluntárias do chamado livre mercado. Então, acho que também não tem muito segredo em relação a isso. Então, passando para falar aí, relatar o livro 6 lições, que foi, né, o primeiro livro que eu li mesmo. Eu acho que foi o primeiro livro de muita gente, né? Os 6 lições é o básico do básico. Eu comecei a ler ele em PDF, mas ali no PDF, porque eu não gosto muito de leitura do PDF, eu li ali os primeiros capítulos, mas depois, assim que eu ingressei na ELSEUFEL, que eu fui coordenadora estadual do ELSEUFEL também, o coordenador anterior estadual, o Denis, ele me deu a minha primeira edição, né?
do livro nos 6 lições, né, físico ali, aí eu consegui terminar ali a minha leitura. Então, eu arrisco a dizer, né, que foi não só o meu primeiro livro, mas foi o ingresso de muita gente ali, né, na filosofia libertária, né, liberal clássica, e esse livro, ele é o livro mais vendido do Mises, né, no Brasil, e ele é um livro muito simples. Ele tem uma explicação muito básica, né, uma explicação introdutória da política da economia, da propriedade privada, do livre comércio, câmbio, preço, juros, poupança, investimento, moeda, inflação, enfim, até do próprio socialismo ali, né, ali no segundo capítulo, o Mises aborda o socialismo em si, que, enfim, né, não é um livro escrito, Mises, na verdade, é uma palestra, né, um conjunto de palestras, né, então, ali na segunda palestra, ele vai abordar o socialismo, ele fala também do fascismo, aborda, então, o intervencionismo também, né, enfim, são essas 6 palestras proferidas lá na Universidade da Argentina, né, de Buenos Aires, em 1959. Enfim, lições essas que estavam ali presentes, né, até ele querendo assim ensinar o que parece que a Argentina não conseguiu entender pela situação caótica que a Argentina se apresenta, mas isso foi lá na Argentina em 1959 e proferiu essas 6 palestras, né? Ali logo após até o governo do Perón, né, aquele governo desastroso, né, que foi aquela ditadura populista com muito socialismo. Enfim, a introdução do livro está aqui. Esse depois eu adquiri na coleção. Adquiri não, eu ganhei, gente. Muitos livros eu ganho. Tá ao vivo? Estão me escutando? Tá. Então, essa introdução do livro, né? O primeiro capítulo, né? Essa introdução das políticas econômicas que foram para alunos de graduação, né? Essa introdução básica, ela é atemporal, né? Pois assim é uma leitura simples, né? Porque não é um livro escrito, né? São palestras, então são o Mises usa palavras da fala, né, e não palavras da escrita. Depois, se você for pegar a ação humana, você vai ver que né, são termos muito mais técnicos. E os 6 lições, ele não tem termos técnicos, né? São exemplos muito singelos, né? Ele explica a verdade da história. Ali, no primeiro capítulo, você já aprende a verdade do capitalismo, né? Que ele descreve ali como que o capitalismo realmente destruiu ali a ordem hierárquica do feudalismo europeu. Enfim, ele vai analisar também todas as falhas do socialismo. E ele mostra ali que os trabalhadores e os consumidores são as mesmas pessoas, né? Eles sendo livres, né? Tudo que essas pessoas então seriam capazes de realizar sendo livres, né? Ele mostra tudo que elas poderiam realizar, né? Que são as pessoas, os próprios consumidores que determinariam o seu destino, né? O seu próprio destino. Então, o primeiro capítulo é o capitalismo, e ele fala exclusivamente, né, do capitalismo, sobre o ponto de vista, né, da escola austríaca e tal, que nada mais é que um sistema de mercado, né, da propriedade em si dos meios de produção. E ali ele ensina, né, que a economia de mercado são os próprios consumidores, né, são os consumidores que seriam, então, os verdadeiros soberanos ali do mercado, né? Enfim, as trocas voluntárias. Então, o sucesso do capitalismo, ele está em atender e satisfazer as demandas dos consumidores. Então, vai ganhar melhor, né, quem conseguir atender as demandas, né, ofertando ali a melhor qualidade de produtos, né, com preço mais barato. Mas, então, o que é o capitalismo ali? Que o Mises fala no primeiro capítulo. Eu não vou fazer muito spoiler do livro, mas ele realmente acredita, né, que as pessoas
foram quando as pessoas saíram, do seu status quo ali, né, e foram em busca do conhecimento de fato. Assim, enfim, calma. O capitalismo não seria o malvadão da história, né? Como a galera da esquerda gosta de falar, né? O capitalismo, na verdade, se ele não existisse, eu não estaria aqui, vocês não estariam aí, muita gente não estaria aqui viva, né? Para contar essa história. Enfim, antes do capitalismo, né? Como muita gente pensa, né? Ai, todo mundo vivia nos campos, lindo, saltitante, o trabalho do campo era muito fofo. Não. Antes do capitalismo, Mises conta ali no primeiro capítulo, existia, então, a monarquia, a aristocracia, né? O feudalismo. Era o rei que mandava e pronto, acabou, né? Você nasceu pobre, então você vai morrer pobre. E o povo tinha que amar o rei, porque, enfim, o rei não podia ser criticado, né? Uh, o governo dele ali era por Deus, né? Então não tinha o que fazer o rei não ser amado. Você tinha que amar o rei e trabalhar para o rei, né? E, e o Mises explica nesse primeiro capítulo que as pessoas não estavam no campo, assim, todas as crianças sem trabalhar e só estudando, e, enfim, as pessoas trabalhavam um pouco e poderiam, sei lá, ficar cantando na fogueira e catando borboleta no resto do tempo. Não, o trabalho era muito, muito, muito grande e era, enfim, quando as pessoas pensam em capitalista, né, pensam no banco, pensam nas grandes empresas e esquece, na verdade, o capitalista é aquele cara que faz, sei lá, produz ali um sapato, ou hoje em dia, né, o pipoqueiro, são os pequenos também empresários, né? Então, o capitalismo, ao contrário da monarquia, né, que não precisava, então, agradar o povo, é o capitalismo que tem que. O capitalismo quem manda é o povo, né, que seria o consumidor, né? Então, os clientes que mandam as ordens para os empresários. Nesse primeiro capítulo, o Mises deixa isso muito claro, né? Se você vai produzir, o único jeito de ganhar poder e ali acumular o capital, né, é entender o que as pessoas querem. Então, quem manda é o cliente. E antes do capitalismo, como eu estava falando ali, seria por volta ali 1700, 1800, que teve essa quebra de status quo, né, onde as pessoas plantavam para o rei, né, enfim, o sistema feudalismo, né, onde os nobres, onde pessoas que não eram nobres não poderiam ter terra, né, então vem o capitalismo e quebra o jeito que essa sociedade se organizava, né, e você vai ter as pessoas então produzindo não só para quem tinha dinheiro, poder, não só para os reis e a aristocracia, né? As pessoas começam a produzir também para quem estava abaixo, né? Elas encontram mercado, né? Para as pessoas que, né, não teriam enfim, tanta moeda, tanta valor, né? Para conseguir comprar as coisas. Então, isso começou a ter outra forma, né? Outra forma de organização da sociedade. E quem não gostou disso foi a própria aristocracia. Então, foi uma explosão mental, né? Enfim, que a quantidade das pessoas, assim, também dentro, assim, nos campos, aumentou absurdamente, né? A população, ela quadriplica, né? Me explica ali que a população do campo, ela quadriplica e a pobreza, consequentemente, também ficou enorme, né? Tipo, com muita mão de obra no campo, com pouco, né, um salário nada, quase nada. Então, isso foi o êxodo, né, do campo ali para as cidades, onde as cidades as pessoas teriam um pouquinho mais de oportunidade, enfim. Então, no campo não estava tudo bem, né? As pessoas trabalhavam um monte, né? E a condição era de miséria, né? Quase que generalizada em tudo. Enfim, nunca existiu isso, como a gente viu
talvez nos livros de história, sei lá, a sétima, oitava série, agora é o oitavo ano, né? Que todo mundo era feliz no campo e de repente todo mundo foi jogado numa fábrica e as crianças tiveram que trabalhar. Não, as crianças já trabalhavam. E isso é um baque no primeiro capítulo, assim, porque para todo mundo que nós, né, que fomos educados no estatismo, né, numa visão socialista, a maioria ali, sei lá, não sei nem se alguém se salvou de uma educação que não fosse essa, de ver, né, não, mas isso foi horrível, né, como assim, muita criança trabalhando na fábrica, enfim, na verdade a gente aprendeu tudo errado, né, achando que quando eles estavam no campo, todo mundo era rico, e de repente veio o capitalismo e jogou todo mundo dentro de uma fábrica para trabalhar, né? Enfim, como se criança realmente no campo não trabalhava. Então, assim, o desenvolvimento do capitalismo, ele consiste mesmo, ele fala que cada homem, então, ele tem o direito de servir, né, o melhor e o mais barato ao seu cliente, né? O jeito que todas as pessoas podem, então, fazer uma troca voluntária de produtos e serviços, e isso gera, então, a riqueza. Aí, no segundo capítulo, ele já vem e fala, né, do socialismo. Ele critica veementemente o socialismo, né? Ele quebra toda a retórica da luta de classes, né? Ele fala que no sistema socialista o poder do consumidor ele deixa completamente de existir, né? E então só existe o poder central, né? O poder das autoridades, que aí vem então e controla a economia. Aí Mises vem e dá o exemplo, né? Nesse capítulo sobre a liberdade, por exemplo, a liberdade de imprensa. Aí tem uma passagem aqui que ele fala assim: se for dono de todas as máquinas de impressoras, o governo determinará o que deve e o que não deve ser impresso. Nesse caso, a possibilidade de publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais tornam-se praticamente nula, né? A liberdade de imprensa desaparece e o mesmo se aplica às demais liberdades. Então, assim, ou há liberdade de imprensa, né, para existir a verdade de fato, ou não há, né? Então, no socialismo tem a lista, né, do que as autoridades permitiriam você falar ou não, né? Então, é aquilo, ou há liberdade ou não há liberdade. Não existe a meia liberdade, né? Não há como ter, também não há como ter liberdades sociais sem ter a liberdade econômica, até porque como não existe você, enfim, ser meio escravo, não existe meia gravidez, não existe meia morte, assim como não existe meia liberdade. Então, no socialismo, ali na União Soviética, né, ele cita bastante que o Estado, então, ele alocava carreiras, né? Ou seja, o socialismo, ele aloca pessoas, né? E, diferentemente do capitalismo. E, enfim, em menor ou maior grau, né? E já o capitalismo, ele vem e te dá mais chances, né? Ele abre o seu leque, né? Ele abre os caminhos para você alocar os recursos. Mises defende também a liberdade, então, nesse segundo capítulo, a liberdade de ser tolo, né? Enfim, é bem famosa essa defesa dele da liberdade de ser tolo, pois você, então, seria livre até mesmo para alocar os seus bens, né, produtos e serviços de forma tola, sem pensar naquilo realmente, né? Se você não quer pensar naquilo que o cliente quer, é uma liberdade sua. Você não quer pensar no que o cliente está pedindo, é uma liberdade sua. Então, no capitalismo, a ordem é do cliente, né? O que o cliente está pedindo. Então, é o comprador que é o próprio patrão, no caso. E já no socialismo, quem manda é o grande líder, né? Por exemplo, que ele dá exemplo no segundo capítulo, que o comprador, né, na Alemanha de Hitler, eles tinham que agradecer o Hitler por ter proporcionado aquilo para ele, né? E no sistema capitalista é completamente oposto, né? É, enfim, o sistema capitalismo você tem que servir ao cliente, né? Então, enfim, a empresa agradecer, olha, obrigado, né, por estar vindo aqui, estar consumindo aqui. Então, o empresário, o empregador, ele também teria a liberdade de errar, né? Porque se não tiver cliente, ele está na liberdade dele, ele tem a plena liberdade de conseguir construir
né, alguma coisa, tentar melhorar, tentar baixar o preço, tentar melhorar a qualidade, principalmente, do produto, né? E também tem a liberdade de não ser produtivo, é uma liberdade dele. E nesse segundo capítulo ele fala do erro econômico, do cálculo econômico, né? E, enfim, no socialismo, eles falam que eles fingem que existe um mercado, né? Eles também, né, ali já entenderam que o socialismo ele só empobrece as pessoas. Então, né, até pelo experimento soviético que Mises cita também, e só provou que o socialismo empobrece as pessoas. E ele cita que as pessoas entenderam, né, basicamente, o cálculo disso, então ele finge, vamos fingir que aí tem um mercado, mas nesse mesmo capítulo ele fala, ó, para você entender, né, toda a minha crítica do socialismo, enfim, ele tem mais de um livro, mas nesse capítulo ele fala para ler a famosa Ação Humana, né, que é um tratado de economia. Aí vem a terceira lição, deixa eu ver aqui. Vem a terceira lição, que ele vai falar sobre o intervencionismo. O intervencionismo, isso. E. Peraí. Aí, aqui tá, né? Página 126. O que é o intervencionismo? Aí ele fala: o intervencionismo significa que o governo não se restringe à atividade de preservação da ordem, ou, como se costumava dizer 100 anos atrás, da produção da segurança. O intervencionismo revela um governo desejoso de fazer mais, desejo de interferir nos fenômenos do mercado. Então, é aquilo, Mises vai criticar veementemente essa intervenção da economia de mercado, né? Pois no intervencionismo, o governo ele acaba obrigando as pessoas, então, a fazerem negócios e conduzirem as suas atividades, né? De uma maneira muito diferente da qual elas realmente escolheriam, caso elas fossem livres, né? Para atender, então, o que seria, o que precisaria de fato ser feito, que é atender somente o consumidor. Aí vem o intervencionismo e restringe, né? E vem a casos extremos como o da Venezuela, e ele anula completamente, então, as preferências dos consumidores. E o governo, ele, enfim, precisa aumentar seus gastos, né? Faz ali mediante emissão da moeda. Depois vem o capítulo da inflação, né? Que ele fala depois disso. Ou em aumento da dívida interna, ele precisa formular cada vez mais regulações, né, em cima do mercado, das atividades de mercado, ou seja, como taxação, né, tributo, imposto, enfim, qualquer outra medida catastrófica que Mises cita, né, também seria o controle de preços, né. Então, os governos, além de terem causado, né, inflacionado ali a oferta de moeda e da produção, as pessoas começando a se queixar do aumento de preços dos produtos, vem o famoso tabelamento de preço, né, que é um intervencionismo que o Mises fala ali, do tabelamento de preço. E ali ele dá dois exemplos, né, mas que esses controles de preços, eles sempre falham, né? Ele vem e explica, né, que tabelar o preço, colocando ele num preço menor, consequentemente, né, e para isso até lendo Ação Humana você compreende muito melhor, mas consequentemente o aumento da demanda do produto, né, existe daí o aumento da demanda do produto. Quando você diminui o preço, vai aumentar a demanda por aquele produto. As pessoas que não conseguiam comprar antes, por causa que o preço era X, vão lá e vão comprar o produto, né? E ao mesmo tempo, em contrapartida, as pessoas que produzem aquele produto, né, os produtores, enfim, eles estão tendo um custo aí mais elevado, né? Ou seja, o produtor, ele fica com N prejuízos, né, por ele estar sendo obrigado a oferecer ali os seus serviços, seus produtos por um preço inferior ao que o produto realmente vale, né? E esse ponto é um ponto crucial da economia de mercado, né? Que normalmente as pessoas keynesianistas, socialistas, enfim, estatistas em si, não entendem.
E a consequência que depois, né, que aumenta a demanda, é ter menos produto aí ofertado no mercado, ou seja, vai gerar a escassez. Então, o intervencionista, ele regulamenta, ele intervém no funcionamento do mercado, e aí o MIS deixa claro, né, que isso é uma péssima ideia, né, porque o Estado, ele vem, o que ele faz? Ele intervém entre o consumidor e o empreendedor, né, o produtor ali. Aí o Estado vai impedir, na verdade, em vez dele estar como ele acha que vai fazer, né, defendendo como as pessoas ficam pensando, não, porque o Estado está sendo bonzinho comigo, né? Na verdade, não, na verdade, o Estado está contra o consumidor, né? Porque o Estado impede o consumidor de consumir, porque se ele vai no mercado e está em escassez, tá? Ele está sendo proibido de consumir, né? Qualquer coisa. Então, o Estado, ele, quando ele faz esse tipo de intervencionismo, me explica que ele não está, né, protegendo o consumidor, e sim barrando o consumidor. A quarta lição, que seria aqui, a quarta lição é sobre a inflação, né? Então, ele explica que seria a quarta palestra, né? Que foram palestras, conferências, né? Ele explica que o aumento da quantidade de moeda não gera benefício nenhum, né? Para a sociedade. E, na verdade, isso vai diluir o poder de compra. Isso, basicamente, seria a teoria da oferta e demanda do dinheiro. Então, ele dá o exemplo assim que se tivesse mais caviar, né? Se tivesse muito mais caviar, se caviar fosse mais fácil de encontrar no mercado, ele seria muito mais barato, né? Então, é a mesma coisa com dinheiro, ele fala, né? Se tem muito mais oferta do dinheiro, né? Que seria a impressão mesmo da moeda, ele vai valer muito menos. Se todo mundo, então, tendo mais dinheiro, ele vai precisar, né? Muito mais para comprar daí qualquer bem, né? E os austríacos, né, a escola austríaca, na verdade, é a única que vem e explora essa visão, né, que avalia dessa forma, né, né, na lei básica de oferta e demanda, né, algo bem simples. Ele explica bem que o dinheiro não é a riqueza em si, né? O dinheiro é só uma moeda de troca. E se esse número, né, por exemplo, o número dos produtos, ele não aumenta, e mais você pega e vai lá e coloca muito mais moeda nesse mercado, você não ficou mais rico. Porque o enriquecimento não vem do dinheiro, né? O enriquecimento vem da produção racional. Enfim, aí nesse capítulo, ele se refere bastante assim a Keynes, né, o keynesianismo, né? Ele fala que quando o governo entra no mercado, ele vai substituir o indivíduo, né? O Keynes, né, diz que o governo tem que entrar no mercado, mas o Mises vai lá e refuta, falando, não, o governo não tem que, né? Quando o governo entra no mercado, ele está tirando algo de alguém, né? Ele está tirando de alguém. Então, a impressão do dinheiro é simplesmente só outro modo que os governos fazem para diminuir, né, o valor, então, da propriedade das pessoas. As pessoas ficam com seus produtos, seus serviços, tudo muito mais desvalorizado, não só o dinheiro, mas as coisas, né, das pessoas ficam valendo muito, muito menos. Então, assim, até o governo faz isso, né, para pagar suas dívidas, né, internas e tal. E aí o MIS explica, olha, isso, né, funciona por um tempo, porém lá na frente, se mantido, né, de forma por muito, muito, muito tempo, sempre vai haver, né, uma quebra aí, né? O keynesianismo não funciona. Ele deixa muito, muito claro isso nesse capítulo, né? Ele fala que seria uma fraude do governo, né? O governo, na verdade, então, ele frauda o sistema financeiro fazendo essa impressão de moeda, né? Então, ele fala ali que cria um total desbalanço temporal, né? Mais ou menos esse termo que ele usa. Aí é, a quinta lição, ele fala do investimento estrangeiro.
ele fala do investimento estrangeiro. Então, assim, Mises, nessa palestra, né, nessa quinta conferência, ele frisa bastante que os países, para conseguir se desenvolverem, né, eles precisam, então, do investimento estrangeiro, que sempre seria crucial, né, ter o investimento estrangeiro sempre seria necessário. Então, assim, o título, na verdade, dessa conferência, ele poderia até ser assim, por que que algumas nações são ricas e outras nações, né, não são ricas, não são prósperas, né? E ele começa refletindo exatamente isso, né? Por que que algumas nações, né, têm riqueza, conseguem produzir bastante e tal, e porque outras, né, vivem na miséria. E ele fala que o que tem que investigar, né, é o porquê que elas são ricas. E ele chega na conclusão, né? Ele fala que, na verdade, se existia uma hostilidade, né, dos investimentos estrangeiros, isso vai criar uma barreira de desenvolvimento. Então, ele fala assim, que uma nação ser rica, ela precisa desse investimento estrangeiro, não? Então, nessa conferência, ele deixa claro, né? Uma nação só vai conseguir prosperar se ela tiver, então, esses investimentos estrangeiros. Na sexta e, e última, na sexta e última lição, né, que seria a sexta e última palestra, conferência do Mises, ele vai versar sobre as políticas e ideias, né? Pois é no campo das ideias, né, que existem, então, as ideias ruins, né? É no campo das ideias que existem as ideias intervencionistas, é no campo das ideias que existem as ideias socialistas, inflacionistas, enfim. É no campo das ideias formadas enfim, pelos intelectuais, né? Que existem, então, as ideias ruins. Então, a última palestra dele, acho que seria talvez a mais importante, né? Eu acho que ele pensou realmente tudo que ele ia falar desde a primeira palestra para realmente chegar nessa conclusão, nessa última palestra, né? Enfim, como se tivesse guardado o melhor, né, para o final, porque ela deixa de ser uma aula em si e Mises faz mais que um apelo, né? Ele faz um apelo para dizer o porquê que, então, todas as outras lições realmente são importantes, que as pessoas entendam, né? Entendam lá o que é o capitalismo, entendam o que é o socialismo, entendam o que o intervencionismo causa, entendam o que a inflação causa, entendam o quão importante seria o investimento estrangeiro, então, né? E na sexta, né, na sexta conferência, ele vai lhe falar da política e ideias. E ele fala, então, que do experimento ali da república, da democracia, né, que começa, então, cheia das boas intenções, mas ele conclui, né, que realmente são poucas pessoas que pensam, então, nesse bem comum, né, que tudo nada mais é do que uma disputa de privilégios, né? Então, para de ser uma representação de pessoas ou do povo, né? Como os democratas adoram ficar aí balbuciando, falando bem da democracia, como se fosse a coisa mais linda do mundo, e vira só uma representação de interesses, né? Ou seja, ela vira uma guerra de ideias, né? Porque ela cria privilégios para descontar nas costas dos outros. Aí ele explica o quão isso é errado, né? Enfim, uma das passagens mais importantes desse capítulo, peraí, seria quando ele afirma assim: tudo que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias, sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se necessário, então, combater as más ideias. Devemos lutar contra tudo o que não é bom na vida pública. Devemos substituir as ideias errôneas por outras melhores. Devemos refutar as doutrinas que promovem a violência sindical. E é o nosso dever lutar contra o confisco da propriedade,
o controle de preços, a inflação e contra tantos outros males que nos assolam. E aí ele finaliza com a famosa, né, frase: ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. É isso, essa é a, a, o resuminho, né, do livro aí, dos 6 lições. Eu fui bem básica, assim, abordando cada conferência. É um livro que tem PDF, é gratuito, você só vai lá e baixa, lê. Eu acho que é um livro realmente que todo mundo deveria ler. Não falo que deveria ser obrigatório, porque eu sou contra ser obrigatório, mas que realmente eu acho que deveria ter assim até nas escolas, assim, que as escolas particulares já começarem a introduzir 6 lições. Eu acho que é maravilhoso. Eu com certeza, para que meu filho atingir, eu tenho um filho de 5 anos, ele atingir aí uma idade que possa começar a entender melhor essas ideias. Eu vou ser a primeira a fazer uma reunião de pais e mestres, falar com a diretoria e falar assim: olha, eu tenho que indicar, eu tenho um livro, eu acho que vocês têm que colocar aí e começar a ensinar corretamente, né? Parar com essa brincadeirinha, né? De ensinar o correto como ensino. Até o que foi a revolução industrial em si. Enfim, tudo de forma bem equivocada. E esse livro, né? Aí disponível para todo mundo, ensina coisas básicas e básicas, de verdade. Eu acho que é uma das leituras mais importantes, de fato. Até para você conseguir, talvez, adentrar em outras obras, aí obras que ele realmente escreveu, obras que vai ter uma escrita muito mais técnica, né? Ou conseguir terminar aí a Ação Humana, aí, mais de 1000 páginas. Então, ou qualquer outros autores austríacos que têm um modo, né, de escrever um pouco mais técnico. Esse livro é realmente a introduçãozinha básica para todo mundo. Com certeza. Não é. Ah, pode Não, falar, só desculpa. que você, bastante dela estava falando agora no final e me lembrou de que no ensino médio eu acho que acredito que já é uma idade, tipo, adequada em que o pessoal consegue entender, compreender alguns conceitos. Tava lembrando que no meu primeiro ano do ensino médio, eu acabei lendo o Manifesto Comunista, quando eu não fazia a menor ideia de quem era Karl Marx e tudo mais, por conta, enfim, das aulas de sociologia. E tá aí, né? Acho que essas lições de Mises acho que é o primeiro passo para muita gente que está conhecendo o liberalismo. Mesmo que você não seja um liberal, acho que todo mundo tem que conhecer, entendeu? Senão vai acabar se tornando, porque que As é pessoas, tão incrível a lógica que existe nesse livro. as pessoas que não conhecem, na verdade, deveriam ler para pelo menos refutar direito. Se É, tenta, né? Vão aí, sim, faz isso. Mas esse eu acho que é o grande problema, né? Eles não têm a mínima ideia, e aí eles só repetem aquilo que ensinaram para eles, e aquilo que ensinaram para eles está tudo errado. uhum, Então, é uma, é uma saída da caverna, né? A gente faz muito essa relação, né, da caverna de Platão. As pessoas realmente estão ali em sombras, elas só conhecem sombras, e as sombras que, né, para elas são a verdade. E aí, quando você se debate, né, enfim, a maioria, acho que entra sai dessa caverna talvez por 6 lições ou outras leituras, mas quando você sai da caverna, que vem a luz arde aos olhos, a luz dói, a verdade, na verdade, dói. Então, é muito difícil ter pessoas até que queiram saber da verdade. Muita gente está preparada para a verdade. Então, tem isso, né? Tem essa guerra. Tem as pessoas que preferem ficar nas sombras, e para elas o conforto das sombras é muito melhor, é muito mais seguro. E tem as outras aí desbravando o mundo e tentando conhecer da verdade, né? Tentando realmente chegar ou mais próximo da verdade. E eu tenho, enfim, aí 9 anos quase de estudos de libertarianismo. Eu posso dizer que não é muito fácil, porque você tem dois lados, né,
te aporreando, vamos dizer, em termos chulos, tem a esquerda falando, não, a gente precisa só das liberdades individuais, e a direita, não, as liberdades econômicas são mais importantes, né? Então, fica esse dualismo, liberdades individuais, sociais, liberdades econômicas. Aí vem a escola austríaca, vem os libertários e falam, ei, uma não tem como funcionar sem a outra. Então, por favor, estudem um pouquinho. E aí a gente tem uma dificuldade até de conseguir fazer com que as pessoas compreendam, né? E vem isso, né? As pessoas não querem aprender, elas não querem estudar, mas mais vem talvez numa necessidade de querer se manter seguro na ignorância. A ignorância, ela é segura. Mas é isso. Ingrid, eu lamento que você não tenha a pretensão de ser palestrante ou expositora regular, porque o que a gente está vendo aqui, os comentários não deixam mentir, é que foi uma explanação muito bem feita, com uma linguagem bastante palatável, sintetizando muito competentemente o conteúdo dos capítulos do Mises, e a gente gostaria que isso acontecesse mais vezes. Então, eu agradeço, parabenizo a tua contribuição vindo aqui conversar com a gente. Tem a Guta Pini, que é a nossa nova espectadora fixa. O Elber Lessa, que tinha esse papel, está um pouco sumido. Né? Está sempre aqui nos comentários assistindo, está um pouco sumido. Vou puxar a orelha dele. Vou puxar a orelha dele. Ah, tá aqui, tem um comentário dele aqui, ó, mais cedo. Ele falando que leu as 6 lições na época da Dilma, em 2015, quando começou a conhecer o liberalismo, visitava muito o Instituto Mises, e não à toa esse livro é um dos mais vendidos, se não for o mais, por conta dessa clareza que ele tem, dessa simplicidade que ele tem na exposição das ideias, que talvez por isso não desperte tantas perguntas ou tantas questões do público, porque a clareza é tão cristalina, e você foi tão cristalina na exposição, e não desperta tantas questões. Mas a gente tem uma pergunta da Guta, e como a gente tem um tempo contadinho, a gente precisa, então, dar prioridade às perguntas do público. A gente tem uma pergunta da Guta. Letícia, você pode botar a pergunta na tela? Tem uma que está perguntando qual o seu Instagram, viu? Aí divulga. Ela mesma. Essa mesma? É a Guta. Não, a pergunta dela não é essa. É lá para cima. Quatro questões acima. 4 publicações acima. Pronto. Ali, 7,39, isso. Por que a impressão exagerada de moeda pelo governo inflaciona o mercado, mas o mesmo não acontece quando temos investimento estrangeiro? Uma tentativa de fazer 2 das lições conversarem. Ótima pergunta. É para eu responder? Fique à vontade. Então, eu não sou uma economista, né? Eu sou uma simples advogada entusiasta da liberdade, né? E ali, estudante autodidata da escola, né, de economia austríaca. Nunca tive um professor. Na verdade, eu brinco com o Hélio, eu tenho até uma proximidade com o Coelho Beltrão, né, que ele é o meu mestre Miyagi. Ali quem assistiu, né, Karate Kid, sabe, né, o mestre Miyagi, Daniel San. Enfim, eu nem sei fazer direito essa correlação, né, mas ali no básico, né, o que a escola austríaca traz sobre a inflação, né, é basicamente o que eu falei, né, a impressão de moeda, ela não vai deixar ninguém mais rico, né? É uma ilusão, é uma fraude financeira que o governo faz, de colocar poder econômico na mão das pessoas, mas, na verdade, todo mundo fica mais pobre. Ele faz isso só para pagar as suas dívidas, né? E ali, eu acho que nem sei se tem uma correlação, então, ali com a expansão, né, do mercado, né? Por que que os países, ali na quinta lição que ele fala, né, precisam, né, se expandir. Enfim, é aquilo, quando você limita o seu mercado interno, né, não,
vamos aqui, é só, sei lá, só nossa cidadezinha aqui e todo mundo a gente vai ter que ser autossuficiente. Espera aí, não é assim, né? Tem muita coisa feita em outros lugares, né? Até mais distante, sei lá, até se, por exemplo, aqui onde eu estou, não tem mar, gente. Então, como que a gente, sei lá, poderia comer uma iguaria do mar, um peixe X, né? Enfim, uma lula Y? A gente precisa o quê? Fazer mercado com quem está, né, podendo nos dar esse tipo de produto. Então, como que a gente vai restringir, sendo que a gente aqui, onde não tem mar, a gente quer comer, quer consumir coisas de lugares que tem mar, né? E não é muito difícil, não é muito fácil até. Esse mercado fica até com receio de comer alguns tipos de comida por aqui. Eu prefiro, né, só comer realmente algumas comidas quando está realmente no litoral, mas existe esse mercado, existe aqui como é que é? Vivendo do camarão. Como assim vivendo do camarão? A gente está no meio centro-oeste, não tem camarão. Então é mais ou menos de uma forma bem simples, né? Você precisa expandir esse mercado, né? Fazer, então, enfim, essa troca voluntária com vários lugares para você crescer, para você ter prosperidade, para sua nação ser rica, porque quanto mais produtos você ofertar ali para aquelas pessoas, para os consumidores, até as pessoas ficam até mais felizes, né? Enfim, me falam mais sobre isso na ação humana. Assim. Talvez lendo essas 1000 páginas, entendendo a ação humana, a psicologia, se compreende melhor. Mas é basicamente isso. Você precisa expandir, as pessoas não são, né? Uma pessoa não tem como ser autossuficiente em tudo, né? É muito, 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 muito difícil. Não é assim que a sociedade se organiza. A sociedade se organiza com trocas voluntárias. Então, se ali o local que você está não tem esses produtos e serviços, né? Principalmente produtos que você quer, você precisa buscar fora. E se você precisa buscar fora para a sua cidade crescer, para construir prédios, enfim, você vai ter que fazer isso, né? Então, basicamente isso, né? Eu não sou a pessoa da economia. Tenho pós em economia. Eu acho que, contrariando os estereótipos, eu acho que não tem ninguém da economia aqui na bancada. Mas eu acho que, complementando a resposta da Ingrid, eu acho que talvez uma forma de tentar responder a pergunta, como ela mesma colocou, você está apenas expandindo o que já é a interação espontânea no mercado, dentro do território nacional, para uma interação espontânea do mercado com negócios e empreendimentos de fora. Não há aí uma intromissão artificial do Estado adulterando as informações do mercado, porque o mercado é feito de informações, os preços são informações. Então, quando o Estado interfere, ele adultera essas informações e cria um cenário artificial que vai gerar problemas lá na frente. O investimento estrangeiro não tem isso. É a relação natural e espontânea do mercado. Sim. E comentando rapidamente, tem uma coisa bem interessante quando vai ver investimento estrangeiro, porque geralmente é em dólar, que é uma moeda extremamente mais confiável do que o real, que muitas vezes o governo daqui coloca no mercado sem lastro algum, o que acaba inflacionando, sim, o mercado. Diferença entre liquidez, que é o caso de investimentos, em comparação à moeda inflacionária do governo, que pode ser por enfim, pode ser tanto de tentar pagar a própria dívida, como eles de vez em quando fazem, aí eles jogam moeda no mercado, vendendo títulos públicos, ou ainda dessas diferentes formas, a inflação também é uma delas, que é muito benéfico para eles. Em comparação ao investimento estrangeiro, como foi dito, é uma ordem espontânea do mercado. Quem vê que tem uma boa empresa, eles realmente investem dinheiro porque acreditam que é mais rentável. Tanto Elber quanto a Guta estão comentando aqui que o investimento estrangeiro corresponde à produção, ou pelo menos à expectativa de produção real, enquanto a impressão estatal do dinheiro é artificial, gratuita. É o que a gente comentou aqui há pouco. Sim. Como a gente não tem mais questões e o tempo já está se esgotando, eu vou só fazer uma pincelada, algumas questões que eu achei interessantes. Primeiro, a observação inescapável de que a Argentina, onde essas palestras se deram, como disse a Ingrid ao começo,
ela precisa ler de novo esse livro, né? Precisa voltar. A Mises não pode ressuscitar para fazer essas palestras novamente, mas era bom que os argentinos lessem, que o governo argentino lesse as 6 lições na atual quadra. Tem um comentário interessante também do Mises na página 89, que ele rebate o conceito marxista da lei de ferro dos salários, seria a ideia de que o salário do trabalhador seria sempre apenas o suficiente para que ele vivesse para trabalhar, né? O que a realidade da economia de mercado moderna já contestou as escâncaras. Outra coisa importante que o Mises fala na página 122, na edição da LVM, que eu acho importante a gente frisar, é a natureza, a função do governo para ele. Né? Ao governo, para ele, competiria fazer todas as coisas para as quais é necessário e para as quais foi instituído, que seria proteger as pessoas dentro do país contra as investidas violentas e fraudulentas de bandidos, bem como defender o país contra inimigos externos e proteger o funcionamento harmônico da economia contra a fraude ou a violência originadas dentro ou fora do país. Análise do Mises sobre a função do governo. Outra coisa que eu acho importante a gente falar também é que o Mises era a favor ali, ele era simpático ao padrão ouro, que é outra discussão que se trava muito nos meios liberais e libertários sobre o respeito que se deveria devotar ao padrão ouro. De resto, intervencionismo e inflação, tem uma coisa que eu acho muito interessante na abordagem do Mises, que se repete no Ação Humana, que é o conhecimento que ele tinha de história, não só a história moderna, mas também a história antiga. O Mises vai pegar o exemplo de Roma para falar sobre os efeitos da inflação e do intervencionismo, isso aparece nessas 6 lições também. A frase famosa do Mises sobre as ideias iluminarem a escuridão, que também já foi ressaltada pela Ingrid. Tem uma coisa também que ele faz uma diferença conceitual, inclusive eu já debati isso com o Hélio uma vez, uma diferença conceitual entre economia mista, intervencionismo e socialismo. E na abordagem de muitos libertários, né, os libertários simplesmente socialismo é tudo que tem Estado e ponto, é socialismo. O Mises ele prefere frisar que quando você tem o intervencionismo, mas você não tem ali a substituição total, né, dos meios de produção, firmar-se completamente a estatização, isso significa que, na verdade, não houve como abandonar o capitalismo, que prova o seu mérito. Então, ele prefere falar em uma economia mista, quando você tem o Estado com empresas estatais. Ele fala em intervencionismo, quando o Estado vai interferir de fato na dinâmica do mercado, tabelar preço, tudo isso que a Ingrid já falou. E o socialismo é o exemplo, na abordagem que o Mises adota, é o exemplo lá da União Soviética, até da própria Alemanha. E, por fim, o problema do cálculo econômico, que provavelmente a gente vai voltar a isso no último encontro, que é um conceito, uma teoria do Mises pela qual ele é mais conhecido, que é essa impossibilidade de você artificialmente calcular. Eu queria fechar com uma última pergunta, não sei se a Letícia quer falar alguma coisa. Não. Então, eu queria fechar com uma última pergunta para a Ingrid, que eu acho que ela vai estar em boas condições de responder, porque ela é tanto anarquista quanto da área do direito. Então, a pergunta vai no ponto que é o seguinte. O Mises, ele faz, não vou me lembrar agora, é na página 96. Deixa eu ver aqui, 96 significa que é a lição 2, né? O socialismo. Ele fala sobre a liberdade e ele discute que o conceito de liberdade com que os liberais trabalham seria um conceito de liberdade que só faz sentido dentro da sociedade, não fora. Ele questiona a ideia de se falar, como Rousseau, na liberdade natural, que o homem nasceria livre. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, sobre essa diferenciação que o Mises faz, como é que isso é divergente, né? Como é que eles discordam entre si, né? Um Rothbard, por exemplo, que vai apelar lá para o direito natural, para a liberdade natural, que ele é um dos principais representantes do anarquismo de mercado, enquanto o Mises prefere frisar essa questão mais da convenção, da liberdade na sociedade. Eu queria que você comentasse isso. Não sei se a gente consegue falar sobre isso em pouco tempo, mas... Complexo, né? Então, enfim... O Mises, ele fala, né, ali na...
Oi? Acho que Letícia caiu. Mas pode continuar. Ah, tá. Ele fala ali, né? Sobretudo, o direito natural de Rousseau, né? Que acreditava, então, num passado remoto, os homens haviam desfrutado de algo chamado liberdade natural. Mas nesses tempos remotos, os homens não eram livres, estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que eles mesmos, né? As famosas palavras de Rousseau, né? O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. Enfim, a liberdade, né, que nem você falou, eu sou muito mais Hofstadter, eu acredito de verdade no direito natural. Eu acho que o direito natural, ele, para mim, que sou libertária, agorista, seria a base, né, da sociedade. Só existe vida, liberdade e propriedade total, sem a necessidade nenhuma, né? Eu sei que o Mises, então, ele ali é um minarquista, né? Ele acredita que pode existir o Estado ali na justiça para garantir a segurança. Eu já, né? Não que eu refute Mises, mas ele é ele. Quem sou eu para refutar isso? Mas eu realmente, eu sou libertária agorista, eu acho que não tem que existir nenhuma forma de Estado, mas ao contrário que muitos pensam, não, então esse povo, né, algoritmo, brutalista e tal, acho que o Estado vai acabar, enfim, da noite para o dia, mas não é isso, né? O Estado não vai acabar da noite para o dia. É, e tem essa diferenciação de libertários gradualistas, né? E as pessoas confundem isso. Ah, então gradualismo vai ser, né, de forma gradual e os outros acham que vai acabar da noite para o dia. Não, todos acham que existe, né, aí uma revolução de conhecimento de forma gradual. A nossa diferenciação, né, para quem não vota mesmo, é exatamente isso. Eu não voto, mas se as pessoas quiserem votar, se as pessoas quiserem estar lá, colocando seu nome, achando que existe político libertário, boa vida, bom aí oferecimento de serviços prestados, mas a minha vida é completamente fora total da política. Eu não voto nem em eleição para OB. Eu sou algoritmo total. Não acredito em nada, eu não coloco meu nome ali para nada nem ninguém. Enfim, a forma individualista mesmo de ser. E só que é aquilo, né? A gente sabe que vai ser gradualmente, né? Não vai acabar o Estado da noite para o dia. Da noite para o dia só acabaria se fosse uma revolução violenta. E a revolução, nós, nós libertários, né? Seria uma revolução de ideias, de debate de ideias. E isso é gradual, porque as pessoas, como ali eu falei no início, no final da minha explanação, as pessoas têm essa dificuldade, às vezes talvez tenha até um pouco de preguiça de sair da sua ignorância. Então, eu discordo de mim nesse ponto, que ele é um minarquista. Eu acho que a gente tem como e deve, né, viver totalmente na ausência aí do Estado para absolutamente tudo. Eu acredito totalmente na justiça privada. A justiça privada já existe, né? Ela só não é muito usada, mas ela já existe. Eu imagino que um dia ela venha a ser muito mais usada. Eu tenho um Instagram, né, com outros aí advogados libertários, algoritmos como eu. Só que por aí a gente está meio anônimo, então não vou falar o nome do Instagram aqui, mas quem provavelmente fez essa relação, advogada libertária, já deve ter se ligado. Mas a gente ainda está um pouco anônimo lá, até porque as ideias que a gente defende assim, um choque para a maioria das pessoas, né? Poucas pessoas realmente estão aí saindo da caverna. Mas ali a gente é algoritmo total, a gente está ali falando sobre a justiça privada e como ela funcionaria, como que é o direito sem Estado, e muita gente tem dificuldade de entender isso, né? Porque como que pessoas que estudaram 5 anos de estatismo, de repente um dia acorda e olha para os 5 anos que estudou e falou: Meu Deus, tá tudo, absolutamente tudo errado. Eu perdi 5 anos da minha vida, né? Então, assim,
até você aceitar, as pessoas que fazem direito, para quem aí tá nos assistindo, se ainda tiver em tempo, para a faculdade. Direito não é uma boa faculdade, né? Vai fazer medicina, vai fazer engenharia, vai fazer qualquer outra coisa, mas não faça direito, né? Porque se você ali estuda esses 5 anos e aí de repente você se depara e vê que está tudo errado, que a própria Constituição está toda errada, que a nossa Constituição é uma Constituição socialista, dá uma agonia, dá um desespero, e isso mexe assim com o psicológico. E falando em psicológico, eu conheço muitas pessoas também, eu acho que eu fugi um pouco da resposta, mas as pessoas dentro do libertarianismo, assim, quando elas se deparam com a verdade das coisas, eu acho que bate uma angústia. Eu vejo muita gente dentro, no nosso meio, assim, com transtorno de ansiedade, com depressão. Tudo bem, isso não pega só nós aqui, né? Pega uma geral. Mas, principalmente as pessoas do libertarianismo, que se deparam com a verdade das coisas e olham para a sociedade e dá agonia de quando você vê o que está, por exemplo, o que aconteceu na Venezuela, o que está acontecendo na Argentina, ou o que aconteceu em lockdown, em quarentena, quando você realmente compreende, quando você entende o que aquilo ali vai levar, o que é a miséria, o que vai se chegar, né? Enfim, que as consequências disso vão continuar chegando, né? E pode sempre piorar, sempre pode piorar a situação. Eu acho que é uma angústia tremenda. Então, assim, para quem está fazendo direito e vai ali estudar 5 anos de estatismo, 5 anos de, nossa, como a justiça estatal, olha, funciona. É assim, olha, uma dica de uma amiga mesmo. Não faça isso com a sua vida. É muito angustiante. A gente que já se formou ali, ó, tem alguns já advogados libertários, graças a Deus, para a gente sair desse estatismo, para a gente até conseguir resolver as coisas fora dessa justiça estatal, fora dessa demora toda, fora desse roubo inteiro, é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil. E para você conseguir até explicar para o cliente, olha, vamos tentar resolver isso extrajudicialmente, né? Porque as pessoas estão na cabeça, não. Só um juiz ali falando como vai ser a minha vida, como que vai ser, sei lá, né? Eu lido muito com família. Como que vai ser a vida do meu filho comigo e com o meu, sei lá, com meu marido e tal, só quando o juiz falar como vai ser minha vida que eu vou aceitar. Então, assim, é um absurdo quando você se depara a necessidade que as pessoas têm do Estado intervindo na vida delas e falando o que ela vai fazer com o filho dela nas férias. O que ela vai fazer, quantas horas ela vai passar com o filho dela. Que o Estado tem que vir e falar para ela, olha, na verdade, você tem que pagar tanto para o seu filho do seu dinheiro. Como você vai conseguir? Se você perdeu o emprego, olha, até você conseguir rever essa pensão alimentícia, foda-se. Desculpa o termo. Mas, assim, é, é isso, é uma agonia imensa mesmo. Então, assim, eu sou totalmente defensora do direito natural. Eu sei que o Mises ali, ele pega e fala, ele, enfim, ele é um minarquista, mas acho que eu até esqueci a pergunta. Eu fui tentando me explicar por que eu sou agorista. Mas, enfim, é, é, ele... Peraí, deixa eu voltar aqui no ponto. Ele fala assim, o capitalismo, ele vem e você não é livre. Como que me explica isso? Você, na verdade, o capitalismo, ele vem e te tira ali do perigo, né, de você morrer com um leão correndo atrás de você. Alguma coisa nesse sentido, assim. O capitalismo, ele faz as pessoas, né, crescerem, ascenderem tanto e até, assim, conseguirem construir a sua autopropriedade externa, que vira até a sua propriedade, a sua segurança ali para você sobreviver, para você viver, que você consegue tirar, né, vários tipos de perigos de morte, né, por conta do capitalismo que se conseguiu
melhorar, obviamente, aí a expectativa de vida de todo mundo. Então, ele mais ou menos explica dessa forma, né? O capitalismo, ele vem, essa liberdade econômica, né, que as pessoas têm para fazer suas trocas voluntárias, é exatamente essa liberdade que as pessoas têm que vai fazer com que elas consigam sobreviver, que fez, na verdade, né, com que a gente estivesse aqui, com que a gente tivesse tudo que a gente tem. Se não fosse, né, essa liberdade aí, essa ascensão, né, essa liberdade das pessoas que estavam lá no campo e tá sofrendo, né? Ele explica, não estava todo mundo bonitinho caçando borboleta. Não nesses termos, obviamente. Isso foi o que coloquei. Se as pessoas tivessem continuado, né, na miséria que era, não estava aqui, ninguém estava aqui. Qual porcentagem da população que ia estar aqui, né? E em que pé que ia estar o nosso desenvolvimento. Então, aí vem a esquerda, né, e fala, não, porque o capitalismo que barrou o desenvolvimento. É uma falta de... Não sei nem o que falar, né? Na verdade, é uma extrema burrice conseguir afirmar que foi o capitalismo que barrou o desenvolvimento. É inexplicável. Não tem muita explicação, assim, para uma ideia dessa. Mas ele fala, né? Essa é a liberdade, né? O homem precisa ter essa liberdade econômica para conseguir sobreviver, né? Aí engraçado que vem esse lado, o outro lado da esquerda, não, porque tá, tudo bem. Então, na verdade, a liberdade legal que a gente tem que defender é o pronome neutro, é o casamento homossexual e tal. E tudo bem, eu também defendo as liberdades individuais. Mas o que a pessoa não percebe é que aonde que ela vai estar morando, criatura, aonde que ela vai estar trabalhando, com que veículo, se vai ter veículo, se vai ter celular, né? Até para escrever o quê? O seu pronome neutro. Até, né, que carro que vai levar ela até o cartório para ela casar, então, com a pessoa do mesmo sexo. Tipo assim, eles não têm essa noção, eles não têm essa noção que a liberdade econômica é primordial, até mesmo para você ter a sua liberdade individual, para você fazer as suas coisas, para você, enfim, ter as suas liberdades sociais. Isso que o pessoal da esquerda tem a grande dificuldade em estar entendendo. E, enfim, é isso, eu acho que eu já falei demais. Não, a pergunta foi respondida. Ingrid, muito, 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 muito obrigado. Parabenizar o Matheus por tê-la chamado. Não vou te prender mais aqui. Eu sei que você tem compromissos importantes, familiares aí para dar conta. Só registrar aqui um comentário do Guilherme Baro, que disse que a naturalidade e sinceridade da palestrante foram os diferenciais da live de hoje. Maravilha. Foi excelente, Ingrid. Gente, obrigada. Valeu mesmo. Eu tenho que agora fazer janta, filho para tomar banho. Bom, pessoal, como vocês sabem, a gente tem sempre 3 encontros, a gente vai ter um terceiro no dia 28, com outra relatoria, outra obra. Os links para inscrição para os interessados em pegar o certificado de participação estão à disposição nos nossos materiais de divulgação, no evento, no Facebook, no canal do Dragão do Mar. Então, quem quiser, se inscreva que ainda dá tempo. Teve uma pessoa que perguntou, olha só, esse deve ter chegado na metade ou no final do evento, né? Qual o livro que a Ingrid está lendo? Gente, o encontro de hoje foi baseado em As 6 Lições. As 6 lições do Mises. Está aqui, ó. 6 conferências que ele deu, muito bem expostas aqui pela Ingrid. Esse foi o tema da relatoria de hoje. Letícia. Esse aqui que eu estava falando. João pé de feijão? Eu falando. Teve também uma dica da Guta, que tem uma literatura sobre liberalismo para crianças, quando você estava comentando sobre isso, que é a coleção Desbravando o Mundo Livre. Fica aí a dica que a Guta deu. Letícia. Eu acho que é do Brasil Paralelo. Oi. Hã? Eu acho que é do Brasil Paralelo, essa coleção. Não sei te dizer. Eu já vi isso, mas não me lembro quem é que cuida. Eu acho que o Juliano Mioto
lá de Goiás, se não me engano, ele cuida desse tipo de... Ele faz literatura infantil sobre liberalismo. Não sei se é a mesma coleção. Aliás, eu estava pensando, quando o Matheus falou que tinha chamado Ingrid para falar, até uma curiosidade aqui, abrindo parênteses, eu pensei que ela era de Mato Grosso. Ela é de Mato Grosso do Sul, né? Uhum. Pois Verdade, eu falei para o Matheus, poxa, alguém da terra do Roberto Campos, eu nunca conheci ninguém, mas ele é de Mato Grosso, é do Sul. Incrível. Também não conhecia ninguém. Tá apresentado ao povo de Mato Grosso do Sul. Letícia, faça suas considerações finais e despeça-se do nosso público. Muito obrigada para todos que estiveram aqui presentes. Então, esse é um assunto que acho que daria para a gente falar sobre horas. Cada capítulo é algo que dá para se desdobrar e refletir sobre o que já passou, o que a gente passa aqui hoje. Então, utilizem do que a gente aprendeu aqui para poder se aprofundar, porque esse é o objetivo do NFL, né? Então, sempre algo mais acadêmico, que não seja de forma, digamos que, leviana, mas que a gente possa aprender e levar isso para a vida toda. Então, a gente aplica esse conhecimento e, como viram, deem para os seus filhos, quem já tiver também, para poder apresentar essas lições. Então, no mais, eu estou também disponível. Queria também ter falado um pouquinho mais, mas eu também estava meio corrida, tanto é que foi por isso que eu saí um pouquinho. Então, vamos ter mais oportunidades para falar e dessa forma já estejam convidados para o próximo. O link para a inscrição está na descrição do evento, tanto no Instituto Liberal, no Facebook deles, quanto no YouTube do Dragão. Então, se inscrevam e curtam todas as nossas redes sociais, do Instituto Libercracia, do IEL e do Dragão, que vocês vão acompanhar não somente eventos desse tipo, mas como outros, assim como conteúdos. Perfeito, Letícia, sempre um prazer. Ingrid, despeça-se. Muito obrigado mais uma vez. Dê o seu tchauzinho para o público. Gente, obrigada a vocês, de verdade, foi uma honra estar aqui. Desculpa qualquer coisa, eu falo demais. De jeito nenhum. Eu falo muito. Mas precisando, é só chamar, o Matheus sempre chama. Mas Instituto Federal, de verdade, foi uma honra estar aqui hoje. Falando de Miss, eu não sou absolutamente ninguém para falar de Miss, nunca vou ser. Eu nunca vou ser. Então, mas se serviu aí essa introduçãozinha aí para despertar a sua atenção para ler, por favor, leia, que aí você vai aprender. Que comigo, com certeza, não aprendeu nada. Mas obrigada. Valeu mesmo, tá? E se der, talvez até uma próxima. Não tenho dúvida que serviu. Certamente teremos muita vontade que haja uma próxima. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam, que estão nos acompanhando sempre, que estão aqui toda semana, todo encontro do Núcleo de Formação Liberal, acompanhando esse nosso esforço de divulgar a fonte, divulgar o pensamento dos autores, que é isso que vai qualificar os nossos ativistas, os nossos divulgadores. E esperamos que vocês estejam conosco no encontro do próximo dia 28, que encerra essa tríade sobre a obra de Ludwig von Mises. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite, um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Até a próxima. Tchau, tchau.